Muito boa noite, minha querida irmã, doutora Lana Valentim. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao canal. Por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite, professor Eduardo, boa noite a você que está aqui hoje, né, aproveitando esse momento especial para entender um pouquinho sobre esse tema tão importante e rico que nós vamos apresentar. Mas aí eu vou agora começar a provocar aqui o pessoal da Chave da Ciência. Cadê, gente? Vamos compartilhar essa live, vamos mandar para aquele seu amigo, para aquele seu parente que precisa entender um pouquinho sobre o que é responsabilidade, o que é a responsabilidade emocional, na lente, né, da psicologia, da análise existencial e o quanto ela é fundamental para a nossa sociedade. Então, professor, eu vou fazer com que todos hoje realmente mandem aí esse aviãozinho, chamem o pessoal, porque eu acredito que hoje você vai entender a responsabilidade de uma maneira como você nunca pensou, tá? Então é isso. Eu espero que vocês possam vir comigo, mergulhar um pouquinho em cima desses conceitos, estudando esses conceitos e praticando-os na sua vida, respondendo a ela. Então vamos lá, Bia, vamos compartilhar com o pessoal, José, França, vamos começar a divulgar, porque eu acho que vai ser importante para todos ouvirem um pouquinho do que a gente vai trazer aqui para vocês. Eu mesmo já acabei de compartilhar lá no Telegram com mais de 6.100 e poucas pessoas. Então, se você tem um grupo aí no Telegram, no WhatsApp, nas redes sociais aí que você costuma ter o seu perfil, já vai mandando, então, para que mais pessoas possam chegar a esse conhecimento aí através dessa palestra de hoje com a doutora Lana Valentim. Então, podemos começar, né? Sim. Porque o importante, gente, é que como vai ficar aqui salvo, a gente possa começar a apresentar para vocês esses conceitos. Primeiro, qual é esse conceito, né? O que é essa responsabilidade emocional, esse sentido da vida e essa unicidade individual? Gente, esse conceito aqui é muito rico, né? Unidade individual, ou seja, junto com o sentido da vida, para trazer a responsabilidade. Eu acredito que você deve ficar até o final e compartilhar, porque a gente vai explicar isso aqui para você, tá? Porque o que acontece? O conceito de responsabilidade na terceira escola vienense de psicoterapia diz que o sentido da vida e a unicidade individual trata-se da unicidade de cada pessoa humana. Cada pessoa é única, indispensável, insubstituível, única. Ela é irrepetível. E isso faz com que a responsabilidade tome uma outra dimensão. Só você é capaz de concretizar no mundo o que só você veio para fazê-lo. Isso você precisa acreditar no que nós estamos aqui falando, porque é ciência e a ciência real, concreta, tá, gente? Não são as fake ciências, não. Essa aqui, ela comprova, corrobora que só você, essa pessoa que está aí do outro lado, é única, irrepetível. E do jeito que você é, só você vai existir no mundo. E estar consciente de que é insubstituível. Você já parou para pensar que você é insubstituível? Ninguém pode ser igual a você. De que somente você poderá levar a termo, ou seja, só você pode realizar aquilo que a vida te demanda. Ninguém mais. Você já imaginou isso? Ninguém mais pode realizar no mundo aquilo que a vida demanda a você, só você. Ou seja, nós estamos aqui para despertar no ser humano a dimensão da responsabilidade que recai sobre você. Sobre si, Nós estamos aqui dizendo que você tem que ser consciente de que é insubstituível. E diante disto, você tem que ter a responsabilidade de, por ser insubstituível, responder à vida. A palavra responsabilidade, ela vem do latim respondere e significa ser capaz de comprometer-se. Você é capaz de se comprometer? Você, professor Eduardo, Nonique, vocês são capazes de se comprometer na vida? Porque a responsabilidade implica uma escolha, uma decisão racional, o que vai de encontro à própria definição de liberdade, que eu vejo aqui muita gente falando de liberdade, e nada de responsabilidade. Em outra palavra, em outra etimologia da palavra, responsabilidade significa uma resposta hábil aos estímulos do universo. Ou seja, você responde habilmente à vida? Essa é uma pergunta. Mais uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui para vocês. Vocês respondem habilmente os estímulos da vida? Por quê? Porque existe esse paradoxo entre liberdade e responsabilidade. Como eu falei agora há pouco, todo mundo fala, né, professor Eduardo, muito da questão da liberdade. Porém, a gente diz que existe um paradoxo. Por quê? Ela é apenas o aspecto negativo do fenômeno integral, cujo aspecto positivo é a responsabilidade. A liberdade não é um fim em si mesmo. Sem a responsabilidade, a liberdade se transforma em arbitrariedade. E nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo hoje. A arbitrariedade em todos os segmentos, inclusive nas redes sociais, é por conta dessa liberdade. É muita liberdade de falar o que quer, como quer, de gerar pânico, de gerar medo, de gerar vergonha, de gerar todo tipo de negatividade. Por quê? Porque esse paradoxo da liberdade versus responsabilidade não está sendo realmente percebido. Por quê?
Porque a incapacidade de se responsabilizar por seus próprios atos geram as neuroses. Nós vemos hoje uma sociedade totalmente neurotizada por conta exatamente desta busca desenfreada de uma liberdade sem nenhuma responsabilidade. Então, nós estamos aqui, a nossa clínica da lente interior, no canal A Chave da Ciência, para chamar a atenção desse paradoxo. Porque a liberdade e a responsabilidade, elas estão intimamente ligadas na medida em que só somos realmente livres se formos responsáveis. E só podemos ser responsáveis se formos livres. Nós estamos vendo cada vez mais uma censura e cada vez menos liberdade e cada vez menos responsabilidade. Até porque as arbitrariedades já foram instaladas na sociedade. Então, você que está tendo essa oportunidade de estar aqui nos escutando, nos ouvindo, eu quero que vocês prestem bem atenção. Diante desse paradoxo da liberdade versus a responsabilidade, deu ruim para a nossa sociedade brasileira. E é aqui que está a grande chave mestra para a nossa vida e para a nossa realidade a partir de hoje. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós queremos entregar para vocês essa chave de entendimento. Porque o que aconteceu hoje? Essa libertinagem na atualidade, né? Sem a responsabilidade, o que aconteceu? A arbitrariedade tomou conta com muita libertinagem. Porque sem a responsabilidade, a liberdade se tornará sem sentido. Arbitrária é este o caminho mais difundido em nossa sociedade, que não fomenta no sujeito o desenvolvimento pleno da liberdade, confundindo a libertinagem, o poder de escolher acima de qualquer lei o que se quer, o que se deseja. Ou seja, todos os valores concretos, absolutos, universais foram deixados de lado diante da falta desse grande paradoxo que é liberdade com responsabilidade. De fato, não é negado ao homem o dirigir-se para onde quiser. Contudo, nem toda escolha é capaz de trazer a liberdade. Nem toda escolha é boa. E aqui a gente pode verdadeiramente encontrar as chaves do nosso entendimento de como devemos conduzir a nossa vida. A autenticidade, que é, ou seja, o sujeito, que ele é único e irrepetível, pede que esse indivíduo decida de acordo com o significado que as coisas têm para ele, e não com o intuito de agradar os outros, de cumprir normas sociais. A nossa sociedade, visivelmente mergulhada na tecnologia e virtualidade, ela é imediatista, e neste sentido, o indivíduo inautêntico caminha para uma degradação de seu ser. A liberdade e a responsabilidade, elas são essenciais na formação e constituição do indivíduo. Só esse paradoxo, bem encaixado, traz para o indivíduo uma constituição sadia, saudável, visto que através destas potências humanas, o ser é capaz de se tornar autônomo, aquele ser que pensa, aquele ser que reage, que decide, que escolhe, que decide, que responde à vida. É pela aceitação de si que ocorrem as mudanças. A autenticidade se põe como equilíbrio, onde se reconhece e aceita-se todos os sentimentos e necessidades que possui, e não apenas um ou alguns deles, principalmente no grande processo hoje, efeito manada, onde uma pessoa carrega todos juntos, ou seja, diante dessa falta de autenticidade, que torna o ser tão inautêntico que ele segue a manada. Ou seja, o ser humano tem a liberdade de mudar a qualquer momento, e ele toda vez tem que fazer com respaldo. Ele é livre, mas encontra a lei na sua própria liberdade. Se você está infringindo as leis universais, saiba que você jamais será um ser livre. Vou repetir, se você estiver infringindo as leis universais, você jamais será um ser livre. E aí essa estátua da responsabilidade é fazer com que o homem tenha noção que ele só vai ser realmente um homem, um ser humano, quando ele for um ser responsável. Viktor Frankl, ele defendia a ideia dessa construção porque ele dizia que o ser humano precisava, de um lado, ter a liberdade alicerçada com a estátua da liberdade e a responsabilidade. Por quê? Porque a liberdade, ela é o esteio desse reconhecimento da dignidade, da capacidade humana, mas ela é interativa. Logo, sem a responsabilidade, pode rapidamente enveredar pelo egoísmo e pela prevaricação. Infelizmente, é o que nós estamos acompanhando hoje na nossa sociedade, né? Nós estamos com membros do judiciário cada vez mais pondo em risco a nossa frágil democracia. E isso é uma realidade. E você precisa, e aqui agora que a gente vai trazer você, até onde vai a responsabilidade? Até onde? E até onde você é convocado a ser responsável. Nossa responsabilidade é afetada pelo fato de que nada que aconteceu permite ser eliminado do mundo. Ou seja, tudo que você conduziu na sua vida, ele não consegue ser eliminado. Ele é um fato, é a realidade. Ao mesmo tempo, porém, essa nossa responsabilidade é instada justamente a criar no mundo o que não aconteceu. Eu gostaria de apresentar para vocês a importância de você entender que você é responsável por tudo o que acontece no mundo e o que aconteceu no mundo através das suas respostas. E te convocar ao mesmo tempo a criar no mundo aquilo que não aconteceu. Será que você pode vir comigo a criar esse paradoxo entre liberdade e responsabilidade hoje aqui? Será que você pode, junto comigo, formar
trazer a responsabilidade para as coisas que nós podemos vir a criar no mundo a partir de hoje, a partir deste conhecimento. Porque tudo que você fizer no âmbito do teu cotidiano, dos teus afazeres, da coisa mais simples que você acha que você realiza, mas essa realidade cotidiana, que só você é capaz de fazer, se feito com responsabilidade, nós vamos criar no mundo o que não aconteceu e nós vamos trazer a verdade e a realidade para ser instada na nossa realidade, no nosso mundo, na nossa sociedade brasileira. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para te convocar a ter consciência disso. Ter consciência que a tua capacidade de atuação no mundo pode fazer com que o mundo aconteça de situações únicas e irrepetíveis. E essa é a responsabilidade que nós estamos aqui hoje trazendo para vocês. Porque do mesmo jeito que você tem a capacidade, o responder, aquela capacidade de responder, de comprometer-se, a responsabilidade também ela implica uma escolha, uma decisão. Você vai escolher dentro do teu dia a dia, na tua ação cotidiana, como responder da melhor forma. E isso é ser precisamente um ser responsável. E mesmo diante das piores condições, você vai ser capaz de encontrar um sentido para a sua vida, através dessa dimensão espiritual do ser, desse ser que decide, desse ser que responde habilmente aos estímulos do universo. Por quê? Porque, como nós já apresentamos essa dimensão espiritual, que é denominada noética, nós colocamos que o homem ele não é um ser guiado, mas ele é livre e responsável por suas próprias escolhas. Você não é um ser guiado, então não vá na linha e na sequência de ser guiado como esse efeito manada que nós estamos vendo sendo instado no mundo, através de muitas lives aqui nos canais de final de tempo, de final de mundo, onde o medo faz com que você seja um homem guiado. E o ser humano não é um ser guiado. Ele é livre e responsável para escolher as suas próprias escolhas, o seu destino, a sua vida. Nesse sentido, a dimensão noética ela é considerada superior, e é ela que eu quero atingir aqui com você. Sendo também muito mais compreensiva, porque ela inclui as dimensões inferiores, a biológica e a psíquica, sem negá-las, o que garante a totalidade do ser humano. Eu estou aqui querendo falar, professor Eduardo, com seres humanos completos, bio, psico e espiritualmente falando. Não nego essas dimensões inferiores, não nego o medo, não nego o pânico, não nego nada disso que está na somatização das pessoas, mas nós podemos ir além, porque nós temos a dimensão espiritual, ou seja, essa dimensão da vivência, da liberdade e da responsabilidade, aquela que é capaz de realização, aquela que é capaz de preenchimento do vazio do eu e desse algo que vem a mim, na qual a vida apresenta-se e faz perguntas, que cabe a cada um responder, assim fazendo-se ser responsável. O suprassentido é essa resposta para além da lógica. Ou seja, somente na vida é que o ser humano emerge, transcendendo-se e realizando-se. Sem isso, a autorrealização nada mais é do que o fracasso de um valor que se colocou à margem da integralidade da vida. Ou seja, se você não realmente subir a essa dimensão noética, subir a essa dimensão espiritual do suprassentido, do sentido que faz com que você responda à vida, que você consiga realmente transcender, é como se verdadeiramente a tua vida estivesse dentro de um processo de autorrealização negativa para o fracasso. Por isso que nós queremos apresentar para vocês essa tríade trágica, todo ser humano vai encontrá-la, é real, né? Sofrimento, culpa e morte, ela é real, todo ser humano tem isso, perpassando toda a sua existência. O ser humano é finito, isso é a característica antropológica da nossa análise existencial, ou seja, a consciência de você ser finito não pode te limitar. Pelo contrário. E é essa convocação que eu quero te fazer aqui. Porque toda vida, ela encontra-se perante a morte. Isso é fato. Mas enquanto você não se depara com ela, qual seria a missão? Qual seria a tua convocação? Toda vida encontra-se perante a morte. Assim, a vida é, portanto, de alguma forma, uma obrigação. Você sabe que você está direcionado à morte. Isso é um fato. E isso faz com que você tenha uma obrigação do que você vai fazer nesse percurso com a vida. Ou seja, é um único e grande dever. E certamente na vida também há alegria. Sim, mas ela não pode ser almejada, não pode ser desejada como alegria. Ela tem que surgir por si mesma. E ela também surge por si mesma como consequência. A felicidade não pode e nem deve ser objetivo, mas apenas o resultado. Resultado exatamente da realização daquilo que se tem obrigação em fazer. Ou seja, nós somos direcionados nosso caminho à morte. Diante disso, você tem uma obrigação de um dever ser. O que você vai fazer com a tua vida durante a consequência dela, até a morte. Você vai ter alegrias? Provavelmente. Você vai encontrar felicidades momentâneas? Provavelmente. Mas e a tríade trágica? Onde entra aí, Lana? A tríade trágica, ela pode ser um impulsionador da nossa existência. E é aqui que a gente apresenta
essa chave, essa segunda chave de entendimento hoje, para você que está aqui nos acompanhando. Não é somente no sofrer que o ser humano encontra o sentido da vida. Até porque nós não estamos aqui falando com masoquistas, pessoas que querem o sofrimento, não é isso. Porém, no sofrimento imposto pelo nosso destino, podemos trazer em si possibilidades de sentido, ou seja, de responder à vida. Aquilo que é único e que nos diferencia de todas as demais espécies da criação. O que acontece? O homem, ele conseguindo criar essas possibilidades de sentido, ele vai cada vez mais se conduzindo a responder à vida. Por quê? Porque o ser humano ele não consegue nem mesmo manter-se em perfeitas condições psicohigiênicas se nunca estiver sujeito a alguma tensão. A tensão, para a análise existencial, ela é importante. É a tensão bem dosada que faz com que você consiga se movimentar nesse sentido da vida. Ou seja, nos posicionarmos em relação ao nosso destino exterior. Essa tensão entre o ser e o dever ser. É nele que nós estamos nos conduzindo. Ou seja, o ser é finito, o ser humano ele é um ser humano é finito, nós temos uma obrigação, nós temos uma trajetória entre o ser e o dever ser. E é entre o ser e o dever ser que existe essa tensão e que nos impulsionam ao nosso destino exterior. Por quê? É aí onde a gente vai conseguir responder à vida. Quando o Viktor Frankl desenvolveu esse pensamento decisivo, eu disse assim, uau, é exatamente isso. É isso que eu acredito, eu confio nesse pensamento, né, nessa filosofia existencial, porque ela faz todo sentido para mim. Ou seja, a questão não pode mais ser a seguinte, o que a vida espera de mim? Mas que tarefas esperam por mim na vida? Segundo Frankl, a vida é que coloca essas questões que temos que responder. É a vida que faz as indagações, que nos dirige questões vitais, e que só ao respondê-las surge a possibilidade de realização de sentido. Todo o nosso ser nada mais é que um responder e responsabilizar-se pela vida. Você, como é que você está respondendo à vida? Pelo que você se responsabiliza? E agora, professor Eduardo, eu quero apresentar para vocês uma escala muito importante, porque essa escala posiciona você, e não apenas você, mas todo o nosso ser. E todo o ser humano existente na nossa atualidade. Ou seja, essa escala de Hawkins, ele fez isso, ele foi um psicólogo lá em Harvard, e ele conseguiu realizar esse experimento nos laboratórios, tá? E ele começou a perceber que a maioria das pessoas que sofrem danos, que estão nessa camada de vibração, de frequência 20, 30, 50, 75, 100, até a 200, ela está num processo muito de paralisia e, consequentemente, de não resolução e nem resposta à vida. Só a partir do 200 Hz, que seria, chegando nessa etapa da aceitação com 350 Hz, que seria o perdão, a base dos níveis, que a gente realmente começaria a um processo de se responsabilizar diante da vida. E o que está acontecendo? Infelizmente, qual é o dado que eu tenho para trazer para vocês? Nós estamos em 200, a humanidade, precisando alcançar e aumentar essa vibração, aumentando essa vibração, essa frequência, com esses níveis de consciência e os níveis de emoções. Então, o trabalho do perdão é fundamental. O trabalho desse otimismo trágico que eu acabei de apresentar aqui para vocês, dessa tensão entre o ser e o dever ser, é fundamental. Algumas reações de coragem, disposição e aceitação são fundamentais. E eu gostaria, inclusive, de apresentar e trazer para o canal alguns exercícios para que a gente possa aumentar a nossa vibração, a nossa energética. Por quê? Eu também quero, Nonique. Nós estamos em busca de vibrar, inclusive, na iluminação. E a iluminação, ela vai trazer exatamente a paz, a alegria, o amor, a razão, né? Essa felicidade, essa serenidade. Temos níveis, em alguns momentos. Precisamos escalonar isso. Por quê? Porque você precisa fazer um trabalho aqui comigo hoje de responsabilidade diante da vida. Como você vai responder através dessa apresentação à tua vibração? Como você está hoje? Eu gostaria que vocês hoje, agora, quem estivesse aqui, pudesse imaginar em que etapa estaria, né? E que você pudesse colocar aqui no chat. Olha, eu tô aqui vibrando no ódio, né? Eu estou aqui realmente com muita raiva, eu estou com muito desejo, eu estou com medo, eu estou com muita tristeza. Eu acabei de assistir uma live do fim do mundo que diz que a gente só tem mais um tempinho, que vem um tsunami, eu estou com muito medo, eu estou muito apático, eu estou com muito desespero. Onde você está? Coloca aqui no chat. Isso é muito importante. Primeiro, para que você tenha consciência. Saber onde você está. E só você pode me dizer isso. Só você pode responder a isso. Porque quanto mais a gente aumentar a nossa vibração, a gente vai conseguir impactar. E o mais legal é que, de acordo com a frequência, quanto mais pessoas vibrando, por exemplo, no amor, né, que a frequência é 500, o impacto na sociedade é tremendo.
Ou seja, faz um efeito cascata gigante. Esse é o efeito manada que a gente quer trazer aqui para a chave da ciência, esse efeito, né? A gente quer exatamente isso, trazer para você esse processo. Vão lá, Vivian, vão colocando aqui como é que vocês estão. Essa neutralidade, muito bom. Traz a neutralidade, começa a visualizar. Quem for trazendo aqui, eu vou dizendo mais ou menos as cores das vibrações, né? E que você deve potencializar. E vai crescendo nessa escala. Potencializa a tua escala de consciência e vê que a neutralidade está para a verdade. E a verdade está em busca dessa neutralidade. Vamos trabalhar para que a gente possa verdadeiramente estar no amor e trabalhando para cada vez mais pessoas possam mergulhar aqui conosco nesse trabalho exatamente nesse trabalho de amor e de paz e iluminação. Mas a gente vai trabalhar isso, Bia, porque todo o nosso ser nada mais é que um responder e responsabilizar-se. Ou seja, nessa concepção, nada pode continuar a nos atemorizar. Nenhum futuro, nenhuma aparente ausência de futuro. Gente, nada pode temer a quem consegue responsabilizar-se diante da vida. Pois agora o presente é tudo. Ele recupera a eterna nova questão da vida dirigida. O que agora guarda como instrumentos que estão à disposição do ser humano e que são colocados pela vida. Temos a ação afetiva, a atenção a outras pessoas e a vivência dos valores. Está triste? Vai dar atenção aos outros. Está triste? Vai vivenciar valores existenciais, valores atitudinais, vai cuidar de alguém, vai dar amor. Está triste? Vai fazer uma ação efetiva no mundo, vai se responsabilizar pela vida. Porque o que é que nós estamos querendo trazer para a gente hoje? Atualizações e rotações no nosso tempo, entre o valor e o sentido. Porque só nessa perspectiva de uma transcendência é que a gente vai conseguir ter essa nossa imanência pura, ou seja, aquele algo que realmente nos eleva, que pode tomar esse amor puro a alguém, a uma casa, a uma missão. O sacrifício que é, paradoxalmente, o fim de um autêntico valor, ou seja, as coisas têm valor para serem sacrificadas. Sacrifique todo o seu tempo por um algo, por um alguém, por um amor, por uma causa, por uma missão. Vai valer a pena. Você vai encontrar todo o sentido da sua vida. E a presença de Deus se dá pelos traços marcantes a partir da bondade e do devotamento ao outro, como alguém que já se foi, que se faz presente em todas as dimensões. Idealismo marcado pelo fenômeno de Deus que pode emergir em cada decisão humana. Você verdadeiramente quer conhecer ao Criador? Você quer verdadeiramente ser um discípulo? Você quer realmente estar no caminho? Então, sirva alguém, cuide de alguém, se lance para alguém. Porque dar sentido quer dizer entregar-se nessa estreita relação com o valor do sentido da vida, do direcionamento para o outro, para algo, para alguém e para uma missão. E é isso. Excelente. Sempre muito bom ouvir a doutora Lana abordando esses assuntos e principalmente interagindo com as pessoas também que participam aqui naquele momento da transmissão ao vivo, porque a gente começa também a entender a necessidade das pessoas, né? E como a gente pode ver, a responsabilidade que nós temos, ela é, assim, uma das coisas mais importantes de ser compreendida, porque através disso, muitas coisas boas vão se desencadear ao momento que você se der conta do quão importante é assumir essa responsabilidade, né? Não deixar a vida te levar, mas levar a vida de forma extremamente responsável e, como temos falado aqui, com equilíbrio, com sanidade, com temperança, né? A gente percebe que nesse mundo aqui que a gente está aqui da internet, existem muitas narrativas. Sabe, existem canais que estão crescendo, porque trouxeram uma narrativa, inclusive, nova, mudando totalmente coisas que aparentemente já estavam até estabelecidas dentro do conhecido cristianismo. Como, por exemplo, uma vertente cristã que cresce é o preterismo, que fala sobre muitas coisas terem já se cumprido, que as pessoas estão esperando algo acontecer que já aconteceu no passado. Então, assim, é importante que dentro de todas as narrativas, você consiga tirar, uma coisa que eu percebo que a Nonique sempre também comenta aqui no chat, tirar a parte que é racional. Porque tem coisas que vai mudar o teu comportamento e aí vai trazer uma semeadura de bênção para você. Quando você muda a sua forma de agir ao ponto de você perceber que aquela palavra que você ouviu está fazendo com que as suas atitudes melhorem, que a tua paz se desenvolva com mais profundidade, você vai perceber que a colheita também começa a vir melhor. Você para de colher coisas ruins, porque as energias que nós emitimos, por causa de sermos energia, na verdade, se você pegar a palavra de Deus e começar a estudar sobre o Espírito Santo, você vai ver que até quando fala que o nascimento de Jesus ocorreu, fala que veio sobre Maria o poder do Espírito Santo que a envolveu na sombra do Altíssimo. Então, olha só, o que é poder? O que é força? Se você colocar os dois dedos na tomada lá, tu sente um tranco, tem uma força naquilo lá. A energia, ela tem essa característica. E quanto mais for alta a voltagem, mais tranco você leva. Então,
Nós precisamos nos ligar na energia pura do Espírito Santo, que é um tipo de energia diferente. Eu estou usando essa como um exemplo para que você entenda, mas o nosso coração, ele palpita dentro de nós porque ele está sendo movido por um pulso elétrico. A gente é energia em todos os sentidos, e isso não é visível. Por isso que a Bíblia fala da fé. A fé é você ter a certeza daquilo que se espera, das coisas que você não vê. Então o mundo que você não vê, ele pode se tornar muito mais real a partir do momento que você o identifica, você chama essa responsabilidade para você e você percebe que isso vai refletir no seu dia a dia, vai refletir na sua fala, vai refletir na sua maneira de expressar os seus pensamentos, vai refletir na sua maneira de ouvir os outros se expressando, sabe? Às vezes, você pode não concordar com tudo que uma pessoa diz, mas existem coisas que saem da boca dela que você vai perceber que pode mudar totalmente o andar da carruagem da outra pessoa que ali precisava ouvir aquilo naquele momento. Então, nós somos como membros de um grande corpo, mas somos membros uns diferentes dos outros, justamente porque se o corpo fosse só dedo, ia ser horrível. Se o corpo fosse só perna, se o corpo fosse só rim, fosse só fígado, imagina, ia todo mundo ser a mesma coisa, ia ser um mundo chato. Então, existem as diferenças para que a gente possa conviver uns com os outros de maneira que venhamos crescer, amadurecer. É como se fosse a lixa grossa e a lixa fina. Uma hora você encontra um que é uma pedra mais bruta, aí você leva umas lascadas aqui, umas lascadas ali, e temos que aprender com isso, ok? Muitas coisas, como a Bia estava dizendo que ela não anda muito bem esses dias, está triste, muitas coisas acontecem na nossa vida justamente para testar como que está o funcionamento do nosso coração. Vocês acham que a gente que está aqui no canal, trazendo assuntos dos mais variados, estamos 100% o tempo todo? Para o tempo todo? Não, tem momentos que você também pensa, pô, chega uma hora assim que você se sente cansado, é muita coisa para lidar, mas sabe de uma coisa? Se a gente pegar tudo aquilo que vem, sabe, e procurar aplicar de forma que nos torne melhores com aquilo que a gente ouviu, com aquilo que a gente discerniu, e prestar atenção ao ponto de respeitar as pessoas como indivíduos que são, dentro da sua vida, daquela vida básica, simples, que é de querer o melhor para si e para os outros, a gente chega muito longe, a gente vai arrebentar, a gente vai conseguir crescer de uma forma muito mais consistente, e você vai perceber que você vai sair daquela situação de ser o que pega emprestado, vai emprestar, você vai sair daquela situação de ser o que recebe conselho para aconselhar, você vai sair daquela situação de que tá levando as coisas pro lado pessoal para ensinar os outros a não levar as coisas pro lado pessoal, que tem isso também. Às vezes a pessoa pega uma coisa que o outro disse que não foi nem para ela, mas na cabeça dela, ela já plantou aquela semente e aquilo pronto, acabou. Não é não, doutora? Então, é muito bacana, porque você traz aqui os conceitos do que está acontecendo no canal. A gente sempre tenta trazer aqui conhecimento para que a pessoa que possa realmente degustar tenha esses conceitos, estudando ele, você vai ter uma sabedoria totalmente diferenciada do que você tem aí fora. É um conhecimento novo que a gente traz. A gente traz aqui uma palavra de uma técnica que é aplicada para as pessoas, com esse conhecimento filosófico da psicologia, para o quê, gente? Para auxiliar vocês diante dessas demandas das relações, essas demandas do que vocês estão escutando, do que vocês estão ouvindo, dos canais que vocês estão acompanhando. Por quê? Porque a gente quer que vocês, ao se apropriarem deste conhecimento, e eu gostaria até que vocês realmente chamassem as pessoas para ouvi-los, ouvir a palestra, a apresentação aqui, que é uma apresentação realmente didática, para quê? Para que vocês se preparem diante do que está acontecendo no mundo. Quanto mais vocês fortalecerem esses conceitos, que é isso que a gente quer trazer para vocês, que são conceitos fortes da análise existencial, de fortalecimento interpessoal, você vai estar capacitado a ser impactado por tudo que está acontecendo, tá? Ou seja, ter o sofrimento, ter a tensão, porém, entre essa tensão bem equalizada pelo conhecimento, vai caminhar com você, vai te ajudar a você fazer essa travessia. É isso que o objetivo nosso está aqui. A gente dispõe essa 1 hora com vocês, trazendo material, pegando o que é mais importante, para que fique aqui gravado, para que você tenha acesso gratuitamente, gente. Então, assim, quem não está no canal, segue a Chave da Ciência, vai lá no nosso, da Lente Interior, segue, escuta, participa. Porque esse conhecimento é um conhecimento que pode transformar a tua vida. Diante de todos os acontecimentos, quanto mais sanidade mental você tiver, quanto mais consciência da tua vibração, quanto mais você tiver consciência aqui, vibrando no medo, você está paralisado diante da vida, quanto mais consciente você estiver diante disso, você vai blindando a tua vida, né? E você vai realmente ter essa necessidade, sabe, Denilson, de realmente lapidar com esse filtro. E esse filtro, ele precisa ser cheio, né? Do mesmo jeito que quando você pega um filtro para uma água, os conceitos que estão dentro de você, que tem que ser aquelas pedrinhas preciosas. Então, esses conhecimentos que a gente tenta trazer aqui, sabe, professor? É isso. Mando, sim, um abraço para o Recife. Eu estou aqui no Recife. Exatamente, eu estou aqui no Recife, viu? Então, o que acontece? Eu espero que vocês peguem essas pequenas pérolas, coloquem no filtro de vocês, e que vocês possam ouvir as coisas, conhecer as coisas, ir em busca do conhecimento, mas com esse filtro. E é por isso que nós estamos aqui, eu acredito, com quase 30 lives, não é isso, professor Eduardo? Sim, estamos beirando aí as 30 lives. Para que vocês possam ir lá, compartilhar, escutar, voltar. Por quê? Porque quanto mais vocês escutarem, mais conceitos se cristalizarem em você, mais vocês vão estar preparados diante do tempo ruim, porque nós estamos caminhando para o finito, não é isso?
Então, vocês vão estar preparados para isso. Um beijo muito grande no coração de todos. Eu tenho que voar já já. Deixa eu só te pedir um favorzinho, senão tem um inscrito que vai me bater. Fala pra gente só um segundinho sobre a questão da caixa orgânica que o rapaz pediu outro dia e acabei não conseguindo fazer essa pergunta. É uma coisa muito complicada de se falar? Dá pra dar uma pincelada nisso? Não, não é uma coisa muito complicada, não. Assim, a caixa orgânica foi desenvolvida por um psicólogo chamado Rasch. Ele, inclusive, foi preso, morto, Uau. Porque realmente essa caixa, ela trazia benefícios de cura, né, professor Eduardo? Cura. Né? E a gente sabe que nós estamos enfrentando. Então, a caixa orgânica foi desenvolvida no início do século passado, né, pelo William Rasch, e ela trazia benefícios para a saúde como um todo. Né? Então, são coisas da psicologia que foram maravilhosas e que foram escondidas e a gente está tentando reabilitar. Né? Então, é uma caixa mesmo, tem caixas, temos madeirinhas para pôr os pés, nós temos várias metodologias do orgânico que são instrumentos, por exemplo, essa minha garrafinha aqui é a garrafinha de cobre. Eu super indico, né? Ela vem dessa mesma linha do Reich, né? Que é esse cuidado com o corpo, ele tem essas propriedades, eu não nego. Lembra? Eu falo muito da questão do espírito, da dimensão, que ela é maior, mas eu não nego. Eu tomo a minha garrafinha aqui, cobre, ela é boa, entendeu? Porque ela vai tirando toda a parte de intoxicação, que a gente está cada vez mais pela alimentação. Eu falo que nós temos que fazer as suplementações corretamente, ou seja, a gente tem que cuidar do organismo, né? E a caixa, assim, ela foi um fenômeno que o Reich trouxe. Muito bom. E que ele foi, inclusive, punido exemplarmente. Uau. Então acho que era isso mesmo. Ele queria talvez saber uma opinião sobre isso, porque muita gente fala muita coisa, e às vezes, por causa de questões místicas hoje em dia, as pessoas não conseguem entender essa relação, que pode sim ser benéfica para as pessoas. Inclusive, a própria... Eu postei ontem um clipe no meu canal do Telegram falando sobre a música de Beethoven, que foi colocado diante de células cancerígenas e acabaram todas mortas. Então, assim, tudo isso ligado à frequência, à vibração, energia, porque o nosso corpo está envolto disso. É que as pessoas precisam começar a quebrar um pouco esses paradigmas e começar a achar que tudo, né, é misticismo. Mas olha, muito obrigado. Na verdade, Eduardo, eu inclusive até fiz uma ressalva lá quando você colocou, né? Eu coloquei exatamente o que acontece. As pessoas precisam fazer uma abertura sair do medo paralisante, do preconceito, que é a mesma frequência. Pessoas que estão aí, estão vibrando 20, 30, não tem nem como alcançar o Criador, tá? Sim. Então, pessoas que vibram assim, não tem nem como. Elas podem até dizer que seguem o Criador, que seguem Jesus e Yeshua. Elas podem dizer tudo. Mas quem vibra nessa frequência não o conhece. Por quê? Porque é uma frequência completamente paralisante. E ele traz uma outra mensagem, é completamente diferente. Os elementos como cobre, como os orgônios, a própria caixa, que é formada de material da natureza, que combina conosco, com o nosso corpo, que regula, que cura, que traz a alcalinidade importante, que tira os radicais livres, que tira tudo que adoece o nosso corpo. Não é algo místico. Isso é real, gente. Nós somos esses elementos químicos. Nós estamos aqui falando de química, de reações físicas. Tá? Que acontecem exatamente, propositadamente, trabalhadas com o objetivo de trazer as pessoas para vibrar cada vez menos. Exatamente. Então, quando você pega a frequência dessa quinta sinfonia do Beethoven, ela leva você para uma frequência de cura de 420 Hz. Ou seja, cura. Aquilo que a gente está falando aqui. Amor 500. É aquela frequência. Tá? Então, nós somos frequência, nós não somos esse corpo. Vocês precisam entender, né, que nós somos, no final, uma grande frequência. E porque ela está passando tão rápido que a gente vê o que a gente está vendo. Porém, quando você tem uma música propositadamente transformada para baixar a nossa frequência, é para fazer com que as pessoas entrem neste processo de medo, de vergonha, de culpa, frequências paralisantes. Então, não sejam reféns disso. Busquem realmente outras frequências. Então, se alguém vem para mim, o que é que eu indico? Não escute nenhuma música da década de 90 para cá. Foram todas adulteradas. Ok? Muito interessante. Muito obrigado, doutora. Desculpa ter te segurado um pouquinho mais hoje, mas agradeço a gentileza. Nos vemos na próxima semana. Um super beijo. Fique na paz do Senhor aí. Muito obrigado. Vai com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.